A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, amém? Estou passando aqui para compartilhar uma mensagem da parte de Deus para comigo, para com você que está assistindo esse vídeo em nome de Jesus. Sobre o tema, a morte não é o fim, os benditos e os malditos de Deus. Esse é o tema daquilo que nós vamos entrar agora, em nome de Jesus Cristo. Peço, amados irmãos, aqueles que estão de posse da palavra de Deus, que abra a sua Bíblia no livro de Cartas aos Hebreus, Carta aos Hebreus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é o texto inicial que nós vamos estar dando início a esse estudo, dentro desse tema. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 27, está escrito assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Em cima desse texto, nós vamos andar por toda a Bíblia, dentro desse tema, que certamente dentro desse vídeo não vai dar para colocar tudo aquilo que Deus tem para passar para nós. Dentro do tema, a morte não é o fim, os benditos e os malditos. Nós vamos estudar esse tema. Talvez nós vamos gravar mais um segundo vídeo, dando continuidade ao segundo vídeo, o terceiro vídeo. E Deus falará conosco grandemente. Amados e queridos, aqui no capítulo 9, versículo 27 de Carta aos Hebreus, nós lemos que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós sabemos aqui dentro desse texto que depois da morte do ser humano haverá um juízo de Deus. E esse juízo que está se referindo a esse texto é o juízo de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, que está sendo dado a sentença a todos aqueles que não aceitaram a mensagem, ou até mesmo que aceitaram a mensagem de Deus, mas em algum momento da sua trajetória se desviou por algum motivo e não conseguiu se afirmar. Grandes e pequenos, todos naquele grande dia do juízo do trono branco, após o milênio, ou seja, os 1000 anos milenar de reinado de Cristo sobre a terra de Jerusalém, após os 1000 anos será o julgamento final. Então o juízo após a morte está se referindo ao juízo após o milênio, que é o último juízo, e é onde será dada a sentença, e ali eternamente será definido entre os benditos e os malditos, ou seja, os benditos que alcançaram a salvação, porque receberam a mensagem, foram fiel na sua trajetória, viveram uma vida santa, uma vida separada, uma vida reta, sincera, digna diante do nosso Deus, e por isso alcançaram a salvação que há em Cristo Jesus. Mas um detalhe eu quero chamar a atenção dos irmãos: como que a morte entrou sobre a terra, uma vez que Deus criou tudo perfeito? Por que o homem hoje ele morre? Porque entrou toda essa miséria no mundo? Nós vamos voltar para Gênesis, capítulo 2, para nós darmos continuidade a esse estudo, a esse ensino, que eu creio que será de grande valia para mim e para todos vocês também. De Gênesis capítulo 2, nós vamos entender por que o homem hoje morre, por que Cristo veio sobre a terra, qual é o propósito da cruz de Cristo. Gênesis capítulo 2, o versículo 7 está escrito assim: Louvado e engrandecido seja o Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. De Gênesis ainda, capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito assim, versículo 15 e 16 de Gênesis capítulo 2, está escrito assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerá livremente. Versículo 17: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que comeres certamente morrerá. E no versículo 18: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Aqui nós vemos aqui Deus, após criar o primeiro homem da terra,
por nome Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16, o Senhor pega Adão e coloca no jardim do Éden. Agora, amados irmãos, imagina esse planeta como que era quando Deus o criou. Deus, na sua soberania, na sua grandeza, na sua excelência, imagina como que é este mundo no princípio da criação. Era muito lindo, era muito maravilhoso. Não havia morte. O homem não morria, o homem vivia eternamente, não havia a maldade na terra, não havia a corrupção por conta do pecado, pois tudo era perfeito. Adão era o homem perfeito. Eva, tirado logo após Deus criar Adão, tirado da costela de Adão, era uma mulher perfeita. Era tudo perfeito, a natureza vivia em harmonia, tudo estava em harmonia, não havia animais carnívoros, como se vê hoje que os animais precisam abater outros animais para poder se alimentar. Tudo era perfeito, mas Deus deu uma ordem para Adão, e a árvore da ciência do bem e do mal estava no meio do jardim. De todas as árvores, Adão e Eva poderiam se apoderar, poderiam se alimentar, pois tudo foi criado para o homem. Deus criou tudo pensando no bem-estar do homem, no melhor para o homem. Mas nós vemos que no versículo 17 de Gênesis capítulo 2, que o Senhor dá uma ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, ele tinha um livre acesso para se alimentar de todas as árvores, mas da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, da ciência do bem e do mal, onde veio aí o conhecimento do homem entre o que é certo e o que é errado. Há essa ciência dentro do coração do homem. Você sabe o que é o ruim, você sabe o que é bom, mas sabe o que é mal também. E da mesma maneira nós terminamos praticando essas duas ciências, mesmo às vezes sem querer. Nós praticamos o mal, às vezes nós praticamos o bem, mas por o fato de nós ser criado da terra, e a terra está corrompida, a nossa natureza, ela é inclinada 24 horas a mais errar do que acertar. E o erro nos afasta de Deus. Foi o erro do pecado do primeiro homem que quebrou a comunhão, a aliança que havia com Todo-Poderoso. Todas as tardes Deus estava ali, falando face a face com Adão e Eva. Imagine que coisa linda! E um dia isso vai acontecer com aqueles que hão de se salvar, com aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e neste momento vivem uma vida de renúncia, porque quer morar na eternidade. Para morar na eternidade tem que renunciar à terra, renunciar ao mundo para poder viver com Cristo. E nós vemos no capítulo 3 de Gênesis, onde acontece a queda do homem. Em Gênesis capítulo 2, quando Deus está criando, há um ser por nome Satanás, o anjo de luz, o anjo que caiu outra hora, que foi rebelde ao Deus Todo-Poderoso, e por sua rebeldia, o seu orgulho, a sua soberba, juntamente com toda a hierarquia de anjos que o servia ou que servira a Deus juntamente com ele, outra hora, já se encontrava na terra, porque Deus o lançou assim sobre a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 2. E esse ser certamente estava em volta, como ele está neste momento, como diz 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8, sede sobre vigiar, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós vemos que no livro de Jó, quando ele se apresenta diante de Deus, Deus faz uma pergunta para ele e pergunta, de onde você vem? E ele disse, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então sabemos que o adversário das nossas almas se encontra ao derredor, pois aqueles que são tementes a Deus, se enquadra no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temes e o livra. O adversário, 24 horas, ele está maquinando mal contra a sua vida, contra a sua família, o seu ministério. Ouça bem, capítulo 3 de Gênesis, nós vemos Satanás contradizer, falando com Eva, mulher de Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as lemiarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, o verso 2, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto, versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4 de Gênesis capítulo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Verso 5,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Significa que Adão e Eva não sabiam o que era bem e nem o que é o mal. Havia necessidade de tocar naquilo que era proibido, para poder vir ao conhecimento do homem entre o que era certo e o que era errado. Pois no versículo 5 está escrito isso: porque Deus sabe que no dia em que dele comerde, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Para eles saberem o que era bem e o que era mal, precisaria comer da árvore proibida. Significa que antes, quando eles não tinham tocado, eles não sabiam o que era bem nem o que era mal. Era como uma criança inocente de 2 anos, 1 ano, recém-nascido, não sabe de nada, não tem um entendimento, pois por causa da sua inocência, era inocente, era perfeito. E no versículo 6 está escrito assim: e vendo a mulher aquela árvore que era boa para comer, e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Neste momento, Deus nos chama para um particular. Você que talvez ainda não conhece a mensagem de Deus, aquilo que Deus tem sobre a tua vida, o Senhor pergunta através dos meus lábios: onde você está? Isso não significa que Deus não está te vendo. Isso significa a bondade e a misericórdia de Deus, e um Deus soberano que jamais acusa o pecador, que jamais acusa o erro de outra pessoa, mas Ele está sempre disponível a ouvir aquilo que você tem para falar. Por intermédio dos teus lábios, Ele quer te ouvir. Às vezes o homem ele erra, ele peca, nós pecamos, somos pecadores, mas muitas vezes por conta dos nossos pecados nós queremos se ocultar, nós queremos se esconder, mas Deus está dizendo: onde está? Deus está vendo, pois Ele contempla todas as coisas. Mas o que Deus está dizendo através desta mensagem, onde você está, Ele está dizendo: vem até mim, converse comigo. Comece a colocar diante dele aquilo que está dentro do teu coração. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe a tua dor, a tua angústia, mas Ele quer ouvir. Porque o prazer de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que seus filhos tenham uma comunhão plena por intermédio da oração. Porque a oração é falar com Deus. É colocar diante de Deus as suas angústias, os seus projetos. Colocar diante de Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você almeja, a direção de Deus. Isso é falar com Deus. Vemos aqui que a serpente, ela fala algo semelhante ao que Deus fala em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Preste bem atenção. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 17, Deus diz: olha, da árvore da ciência, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que comeres, certamente morrerá. Porque no dia que comeres, certamente morrerá. A serpente, depois que Deus falou e se ausentou, a serpente se aproxima de Eva. E ele fala no versículo 4 desta maneira: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. É semelhante ao que Deus falou, a mensagem. Deus falou: certamente morrerás. A serpente falou em Gênesis 3, verso 4: certamente não morrerás. Tem mensagem que parece ser Deus falando. Tem mensagem que nós ouvimos que parece ser Deus profetizando. Tem mensagem que nós vamos a ouvir para buscar uma palavra de Deus, e ali se encontra pessoas, ministro, que para nós são pessoas levantadas por Deus, mas talvez é um anjo de luz. Cuidado com o anjo de luz. Anjo de luz, ele se manifesta através de pessoas falando do nome de Cristo, mas nem todos que falam no nome de Cristo, verdadeiramente Cristo está nele, ele está em Cristo e Cristo está nele. Então, cuidado com essas mensagens. Então, Satanás falou semelhante: certamente não morrerá. E Deus tinha falado anteriormente que se tocasse, certamente morreria. Então, Eva come do fruto e dá para o seu marido também, e os olhos de ambos se abriram. Ora, Adão e Eva não eram cegos. Por que se abriram? Isso tem um sentido espiritual. Mas se você quer saber, nós vamos dar continuidade a este vídeo. Esse é o primeiro vídeo desse estudo. Certamente nós vamos fazer o segundo, a continuação, e o terceiro e o quarto, até assim entregar toda a mensagem.
Que a paz de Deus permaneça no vosso coração e assista o segundo vídeo, o terceiro e o quarto, se assim for necessário fazer, para que você compreenda sobre esse tema. A morte não é o fim, os malditos e os benditos. E nós vamos entender por que Cristo veio e por que o homem morre e por que Deus fez tudo o que fez por amor a mim e a você. A paz do eterno Deus permaneça no vosso coração, em nome de Jesus. Ficais na paz do Senhor.